Ibaxéu. Ibaxéu. Vamos continuar falando de Exu. Vamos falar de Exu, continuar a falar do nome de Exu, vamos falar das palavras de poder, porque o nome é uma palavra de poder. Isso. Né? E vamos contar histórias de Exu. Exatamente. As palavras de poder se organizam em histórias de poder. Na verdade, praticamente todos os Odu e Ifá, que são, né, como geralmente se diz, os signos de Ifá, os destinos. Livros da biblioteca de Orumilá. Os destinos, os livros na longa biblioteca de Ifá. Praticamente em todos eles Exu está presente. Exatamente. Alguns autores, inclusive, dizem, óbvio que de forma ampla, de forma quase poética, de que a literatura do Ifá, na verdade, é a literatura de Exu. O que prova o caráter fundamental de Exu para a estruturação da religiosidade Yorubá. Exatamente. É base da sabedoria, você compreender o funcionamento dessa divindade, o papel dela no cosmos. E uma das principais histórias que fala disso, né, é uma história que obviamente não começa nesse ponto, é uma história muito longa e muito conhecida, não só no Brasil, mas por toda a diáspora, que é uma história que está no Odu Oxaturá, que fala da criação do mundo, e que diz que em determinado momento, com o mundo já criado, há uma seca, há um princípio de desordem, e um jovem rapaz, filho de Oxum, filho de Obatalá, que recebeu o nome de Axetuá, aquele que deveria restabelecer a ordem no Aie, recebe a incumbência de tentar conseguir abrir as portas do Orum para com que o Olodumare possa escutar nossas preces. E ao fazer isso ele vai consultar Ifá, ao receber esse desafio, e Ifá diz a ele que em primeiro lugar ele irá encontrar uma anciã que dirá para ele aquilo que ele precisa saber. E ele encontra essa anciã, ele ajuda essa anciã, e a anciã diz para ele o secreto para com que ele possa chegar ao Orum, e diz a ele que ele deve levar uma oferenda àquele que foi esquecido. E aquele que foi esquecido foi Exu. E Exu se emociona, Exu já se velho, encanta, né? Exu já velho, Exu Abá, ao ver que foi lembrado, e diz: não imaginava que você fosse lembrar de mim, mas já que você veio, você fez ebó, você cumpriu com as suas obrigações, então eu vou lhe acompanhar até as portas do grande Orum, e as portas do Orum se abrirão para você. E efetivamente é o que acontece. Ele segue as orientações da anciã, ele tem a companhia de Exu, e as portas do Orum se abrem, e Olodumare escuta as preces daqueles que estão na terra sofrendo e envia através de Axetuá os feixes de chuva que simbolizam a sua vida, simbolizam a vida na terra, a vivificação da terra. Ao vir para a terra, uma travessia de muitos dias, alguns dos feixes escapam e chove durante muito tempo na terra. Então quando Axetuá volta e chega à terra, as plantas já floresceram, os frutos já estão surgindo e a ordem voltou a se estabelecer no Orum, no Aie, e ele passa a portar a insígnia de Exu. Ele atribui-se a ele o título de Ojixebó, que é um título que pertence a Exu, ou seja, aquele que a partir daquele momento ficará responsável por encaminhar os sacrifícios ao Orum e distribuí-los entre todas as divindades. Esse é um dos principais títulos de Exu. E daí vem essa ideia, é dessa história que vem a ideia que Exu é o divino mensageiro. Exatamente. É ele que ele aparece como o intermediador, né? E é aquele que é capaz de indicar o caminho para se chegar aonde era necessário, né? Ou seja, ele é o elo de ligação, né? Ele é quem leva o Setuá até o lugar devido para que as coisas pudessem ser ajustadas. Exatamente. É uma história das mais bonitas de Exu. Das mais bonitas de Exu, uma história longa, uma história complexa de se analisar, mas que traz alguns dos principais elementos que até hoje nós reconhecemos nessa divindade. Exu tem outros caracteres, outras características que são muito louvadas. Exu é o grande parceiro de Orumilá, é aquele que viabiliza e aquele que operacionaliza
a sabedoria de Ifá. E por isso, pela relação que ele tem com Orumilá, Exu é reconhecido como um dos orixás mais fiéis que existem. Essa relação de Exu com Orumilá, que aparece em diversas histórias, tem uma particularmente que eu gosto muito de contar. Mas eu queria contar isso no outro programa, tá?